Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho de como foi a nossa adaptação em relação à vinda do Rafa. Eu sei que já faz tempo, né? O Rafinha já tá com 9 meses, mas eu vim contar como estamos hoje, como é a relação do Gabriel com o Rafael, como eu enxergo a questão dos ciúmes, que hoje eu já sinto, ela já é presente, e vim contar como é que eu tô lidando com isso, o que eu tô fazendo para poder ajudar o Gabriel, o Rafael e para poder também me adaptar. Como tá a nossa relação? Vamos lá! Bom, eu não poderia começar esse vídeo sem falar um pouquinho sobre a nossa adaptação inicial, né? Por isso que eu brinquei que já faz tanto tempo, mas na época eu acabei não vindo falar muito sobre isso. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o puerpério, e aí eu falo um pouquinho sobre a adaptação, vou deixar aqui nos cards pra vocês, mas eu não fiz nenhum vídeo focado na adaptação do Gabriel ao Rafael, a minha adaptação e a do meu marido. Então, basicamente, achei que a chegada do Rafa foi muito tranquila, perto do que a gente achou que poderia acontecer, perto do que a gente achou que pudesse ser, que o Gabriel pudesse sentir ou pudesse começar a demonstrar. O Gabi, pra quem só me segue pelo YouTube, não vê tanto, mas pra quem me segue pelo Instagram, dá pra perceber, o Gabi é muito carinhoso, o Gabi é muito família, muito apegado. É um pouquinho, acho que, do signo dele, que é de câncer. Então, ele é aquela criança que sente, sabe? Seja pro bom, seja pro... Não tem ruim, né? Não tem sentir ruim, mas enfim, ele sente, ele tem emoções. Então a gente achou que talvez ele pudesse sentir um pouco mais ou de repente demonstrar com a chegada do Rafinha. E a gente considerou que foi muito tranquilo. Teve um episódio quando o Rafinha acho que já tava por volta de 1 mês, e eu lembro que ele não conseguia dormir, eu tava aqui nesse quarto com o Rafinha ninando assim, cantando, e o Gabriel veio, a gente abriu a porta, ele entrou aqui, me viu cantando, ele veio desolado, porque ele me queria, e ele tava na sala chorando, reclamando com o Felipe que ele me queria. E naquele momento eu não podia, acho que o Rafinha tava com dor, alguma coisa, e eu tava tentando acalmar, já tinha dado remédio, ele tava desolado, porque ele queria a mãe dele, e a mãe dele agora estava cuidando de outra criança que não era ele. Isso me marcou muito. Eu tava no puerpério, eu acho que o Rafa não tinha nenhum mês, tá? Acho que eu tô falando besteira, acho que ele tinha menos. Ali naquele momento meu chão caiu, sabe? Eu lembro que eu fui pro chuveiro, eu chorei um monte, do tipo, me questionando. Será que eu vou dar conta? Será que o Gabriel vai demorar a entender? Será que... Como que ele tá se sentindo? O que eu faço pra ajudá-lo nesse momento? Mas foram pouquíssimos os episódios de ciúmes, na verdade, acho que foi esse mais que me marcou mesmo. E eu sempre tentei, e é uma dica que eu dou pras mães que vão ter o segundinho, né? Eu sempre tentei incluir o Gabriel em tudo. Eu ia amamentar, eu trazia o Gabi pra gente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui no quarto do Rafael um elefante que é como se fosse um baú. E quando eu coloquei esse elefante aqui, eu falei pra ele, falei, ó, esse elefante é seu, é pra você colocar os seus brinquedos. Porque quando a mamãe estiver aqui no quarto amamentando o Rafinha, eu quero que você fique aqui comigo. E você brinque na minha frente, a gente pode brincar de quebra-cabeça, a gente pode ler um livro. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes eu não estava aqui, eu estava no meu quarto, mas eu sempre levava o Gabi pra lá. Gabi, vem pra cá, vem brincar de massinha, vem ver um desenho, pega um livro, vamos ler. Tá na moda de Nerf, né? Ele adora a tal da Nerf, então pega a Nerf e vão brincar. Eu amamentava brincando de Nerf com o Gabriel, só pra vocês terem uma ideia. Mas assim, acho que a gente dá um jeito de se virar, a gente consegue. No começo parece que, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou dar conta? Mas a verdade é que no fim a gente dá conta, a gente descobre meios de atender tanto a necessidade de um quanto a necessidade de atenção do outro. Outra coisa que eu sempre fiz foi incluir ele, por exemplo, na rotina de trocar, pedia pra ele pegar as coisas na gaveta, falava, filho, pega um macacãozinho. Ele sabia onde ficava, por exemplo, os pijamas. Independente ali do modelo que ele pegava, ele sabia que era ali que ele tinha que pegar um pijama, ou separava alguma coisa, ou pedia pra ele ajudar na hora da troca, na hora do banho. Então tudo que eu pude fazer pra incluir o Gabriel nessa rotina de recém-nascido, de neném muito pequenininho, eu fiz. E eu vejo que isso ajudou muito, não só pra ele se sentir parte do processo, como no vínculo dele com o irmão. Eu sempre exaltei que ele estava cuidando do irmão,
que o Rafinha era irmão dele, que ele tinha que proteger, que o Rafinha ia ser o melhor amigo dele. Eu sinto que isso faz diferença, né? Fez diferença no nosso caso, nesse sentimento, nessa adoração, assim, que o Gabi tem pelo Rafa. Isso foi uma coisa que eu reforcei o tempo todo e pra mim eu sinto que foi diferente, né? Fez a diferença. Inicialmente eu também tentei deixar alguns momentos pra mim e pro Gabriel. Confesso que eram pouquíssimos, porque você, né, na rotina ali do bebezinho, você fica muito realmente em função dele. Eu, na época, não tinha uma funcionária de confiança que me ajudasse. Hoje, graças a Deus, eu tenho, posso contar com isso, e isso me ajuda demais. Pra poder, né, dar atenção pra um, fazer alguma coisa com o outro. Mas naquela época eu não tinha, eu tava em processo de conhecer alguém, então as pessoas que passaram por aqui, eu sempre ficava de olho, porque não sabia como é que ia me ajudar, ia cuidar, enfim, né, aquela coisa de mãe zelosa mesmo. E que, enfim, tem medo de que aconteça alguma coisa quando não tá sob a nossa supervisão. Então, no começo foi mais difícil, eu fiquei sim mais em função do Rafael. E quando o Felipe tava aqui em casa, a gente se dividia. Eu ficava quase que 90% em função do Rafa e o Fê quase que em 90% em função do Gabriel. Isso foi muito bom inicialmente, o Felipe super se dedicou ao Gabi. O Gabi, que até então dormia comigo, começou a dormir com o Fê. Na verdade, só pra vocês entenderem, a gente sempre fez cama compartilhada no meu quarto. E quando eu estava no final da gestação, a gente montou um quarto lindo pro Gabriel. Também vou deixar aqui nos cards. E aí o Felipe começou a ir pro quarto com ele pra ensinar ele a dormir. Ele ainda precisa ficar no quarto com o Gabi. Esse é o nosso próximo passo. Como faremos pro Gabriel dormir sozinho, mas esse é um outro vídeo. Mas enfim, ele começou a dormir lá com o Gabi, né? Começou a colocar ele pra dormir. E aí o Gabriel naturalmente virou essa chave. E hoje eu percebo muito. Em muitas coisas eu deixei de ser referência pra ele. No começo eu senti muito. Confesso que às vezes eu ainda sinto quando eu percebo que, por exemplo, às vezes ele quer ir dormir no meu quarto. Ele quer dormir comigo, na cama comigo. Mas a hora que ele vai pedir ombrinho, ele sempre pede ombrinho. Mamãe, quero o seu ombrinho. Aí ele dorme aqui. Mamãe, quero abraçar. Ele dorme aqui. Muitas vezes ele fala, papai, ombrinho. Gente, a primeira vez que ele falou isso, eu quase morri. Eu falei, como assim, papai, ombrinho? Tipo, o ombrinho é meu, sempre foi meu, dorme aqui. Eu nem queria, eu queria dormir pro meu lado, bem, né, sem ninguém abrir os braços. Mas escutar ele falando papai, ombrinho, foi tipo, uma faca, assim, no coração, do tipo, deixei de ser referência. Faz parte, é natural. O pai começou a fazer tudo por ele, né, começou a estar o tempo todo ali disponível, etc, brincando e fazendo as necessidades. É natural que ele mude vire essa chavinha. As coisas mudaram desde então, isso foi ali no começo e até ali até tempos atrás. Hoje que o Rafa tá com 9 meses, a gente tem percebido um novo Gabriel com novas necessidades. Mas isso eu já venho contar pra vocês. Voltando ali pra questão de quando o Rafinha cresceu um pouquinho, né, enfim, começou a sentar. E quando ele começou a sentar, as coisas melhoraram um pouco pra mim e pro Gabi. Porque daí ele sentava, a gente podia levá-lo, por exemplo, pro tapete da brinquedoteca. Então, era um momento que eu conseguia dar mais atenção pro Gabriel. Eu pegava atividades pra fazer com o Gabi e deixava o Rafinha sentadinho ali do lado, fazendo alguma outra coisa. Isso é ótimo. O Gabi adorava, se sentia assim, sabe, estou brincando com a minha mãe e ao mesmo tempo eu não deixava de dar atenção pro Rafinha. Outra coisa que eu fiz pra ajudar nessa divisão mesmo entre os dois, por exemplo, com a introdução alimentar, que também gera, né, onera muito o nosso tempo, eu comecei a tentar fazer os dois comerem no mesmo horário. A princípio, eu daria comida primeiro pro Gabriel, e aí depois que o Gabi fosse pra escola, eu ofereceria pro Rafael, mas a hora que o Gabi come, o Rafael fica assim, salivando, sabe? Então eu comecei a colocar os dois pra comer no mesmo horário, e apesar de ser meio maluco essa divisão, porque o Gabi não come sozinho ainda, eu tenho que ficar ajudando, e eu tenho que ajudar o Rafael, eu sinto que é melhor, porque toma menos tempo e eu consigo dar atenção pros dois, sabe? Se fosse diferente, eu teria que dar pro Rafinha e o Gabriel ficar sozinho, depois dar pro Gabriel e o Rafinha ficar sozinho. Enfim, eu achei que isso ajudou nesse processo. Hoje, como eu disse, eu tenho uma funcionária que pode me ajudar e ela me ajuda muito com os meninos. Então, se tá muito atarefado, se tá muito corrido, se o Gabriel tá atrasado pra escola ou se de repente um tá demandando mais que o outro, eu conto com essa ajuda a mais. Mas se eu não a tivesse, não seria impossível, eu faria dessa forma. Eu começaria, por exemplo, o almoço mais cedo, ou
Enfim, tô toda a rotina mais cedo pra não perder o horário, mas faria ali com os dois pra dar atenção aos dois ao mesmo tempo. Bom, mas voltando na questão da divisão entre eu e o Fê, então desde quando o Rafa nasceu a gente se dividiu bastante. E até então deu certo, foi bom, acho que isso ajudou muito na adaptação inicial. Hoje já não está mais tão legal. A gente percebeu há pouco tempo, mas o Gabriel começou a me demandar mais e começou a externalizar mais sobre isso. Até então ele não falava tanto e agora ele já fala: mamãe, eu quero brincar com você. Essa semana eu virei pra ele e falei assim: ai filho, pega o jogo tal que você ganhou de aniversário e vai brincar com o papai. Ele falou: não mamãe, eu quero brincar com você, não quero brincar com ele. Quero brincar com você agora, larga o Rafinha aí. Então hoje ele já externaliza, ele já demonstra aquilo que ele tá sentindo. E a gente agora começou a trabalhar essa questão dos ciúmes. Agora que eu fui nomear pra ele os ciúmes, né? O que é o ciúmes? Eu tenho um pouco de barreira, assim, com a palavra ciúmes, na verdade. A gente tem que nomear sentimento, tem que mostrar pras crianças, ensinar elas, né, o que elas estão sentindo, porque elas não sabem, elas só sentem. E aí ensinar a lidar com isso. É assim que a gente vai trabalhar a questão da inteligência emocional com elas. Mas os ciúmes em si, eu demorei a beça pra falar a palavra, porque eu achava que eu ia plantar ou aumentar algo que de repente ele não estava sentindo, quando na verdade provavelmente ele já estava sentindo, só que a gente não tratava dessa forma, né? A gente tratava como uma questão de atenção. É a mesma coisa, mas eu não gostava da palavra ciúmes. E aí a gente agora a gente já trata dessa forma, porque as pessoas falam: ai, olha, ele tá com ciúmes, ai, olha, ele não tem ciúmes. E isso é outra coisa, gente, que eu detesto. Acho que a gente adulto tem que falar com adulto certas coisas, não tem que falar perto das crianças. Aquela pessoa que vira pra você e fala na frente dele: ah, ele tem ciúmes do irmão. Tipo, não precisamos tratar disso, sabe, na frente dele. Mas enfim, ele agora tem ciúmes, né, ele tem demonstrações de ciúmes tranquilas, tanto em relação ao irmão, quando alguém vai dar atenção pro irmão, e aí ele fala: ele é meu irmão, ele é meu. E aí eu tento puxar ele e falar: filho, apresenta seu irmão. Olha, gente, o Rafael é o irmão do Gabriel. O Gabriel é protetor, o Gabriel não sei o quê. E tento puxar pra ele. Primeiro pra pessoa perceber que tem um irmão mais velho, que nem sempre ela percebe. E segundo pro Gabriel se sentir importante e, por exemplo, apresentar o irmão. Olha, ele é seu irmão. Fazer o Gabriel participar ali daquele momento que de repente o adulto tá dando atenção pro Rafinha e não tá dando pra ele, enfim, tornar o Gabriel mais evidente. Ele também tem demonstrado ciúmes com a gente, né, então comigo, quando ele traz essa questão: quero brincar com você, deixa o Rafinha de lado. E agora também muito com o Felipe. Eu brinco que ele aprendeu a me dividir muito bem, mas ele não aprendeu a dividir o Felipe. Então, às vezes, quando o Rafa, eu deixo o Rafinha com o Fê, o Gabriel vai direto no Felipe. Até esses dias o Fê virou pro Gabi muito espontaneamente, tenho certeza que ele nem pensou nisso. Ele virou pro Gabi e falou assim: você já percebeu que você não deixa eu ficar com seu irmão? Você nunca deixa, eu tô aqui, do nada você vem, aí você quer fazer não sei o que, nananana. E aí o Gabi ficou olhando assim, aí eu sentei com ele e falei: filho, o Rafinha também quer brincar com o papai, né? Vocês podem brincar juntos. Porque o Gabi não deixa o Rafinha nem estar por perto, sabe? Quando ele tá com o Fê. É como se ele precisasse da atenção exclusiva do Felipe. Do tipo, perdi minha mãe, mas eu não vou perder meu pai. E a gente tá tentando trabalhar isso, colocando o Rafinha nesses momentos assim como eu fiz no passado. Então vai sentar na brinquedoteca, vai brincar com o Gabi, então coloca o Rafinha ali de lado. Ou faz alguma atividade. Esses dias a gente tava brincando de blocos. Então eu e o Gabi, a gente montava os blocos, o Rafinha vinha e destruía. Então faz o Rafinha fazer parte dessa atividade e faz com que isso seja divertido. E aí o Gabi vai vendo que não é perder, né? Na verdade a gente tá agregando mais uma pessoa. Hoje ele também já tem demonstrações com o Rafael, então ele é muito carinhoso, ele beija, ele abraça, ele é super felício. Aliás, eu até tomo cuidado, porque às vezes ele é felício demais, aperta assim, aí derruba, sabe? E ao mesmo tempo eu brinco com ele que ele é pentelho, ele tem umas atitudes, né, mais de ciúmes com o Rafa. Então, por exemplo, o menino tá sentado no tapete, alguma coisa, tem alguma coisa atrás, ele vai lá e empurra pra ele cair nessa coisa, na almofada, né? Não é que ele quer machucar. O menino acabou de conseguir sentar, ele vai lá e empurra pra ele cair. Atitude pentelha mesmo, sabe? Não digo que é agressivo, não. Ele não bate, nada. Uma vez eu acho que ele bateu e eu fiquei brava com ele. Falei: ó, não se deve bater, assim como eu faria em qualquer outra situação, né? Com qualquer outra criança. Falei pra ele que tinha ficado triste porque ele é irmão dele,
que eu sempre exalto muito a questão do amor que o Rafa sente por ele, que ele ama ele, que dá pra perceber porque ele só olha pra ele. De fato é verdade, quando o Gabriel aparece, o Rafael só tem olhos pra ele, e aí tudo que o Gabriel faz, o Rafael dá risada, assim, o Rafa admira o Gabriel, é a coisa mais linda de ver como mãe. E aí eu torno isso perceptível para o Gabriel. Olha, filho, percebe, olha, tudo que você faz, ele ri, ele ama você, sabe? Então não faça isso com ele, isso é maldoso, isso não é legal. Mas assim, de bater, acho que foi uma vez mesmo, na minha memória. Mas ele tem essas atitudes, então, ele tá brincando com um brinquedo, ele vem, arranca do Rafael e leva lá pro outro lado da brinquedoteca. Pra mim isso é pentelice, e aí eu vou lá e falo, olha, não faça isso, você não ia gostar se fosse com você. Então, enfim, são coisas que a gente tá administrando e tá aprendendo a lidar conforme vai aparecendo, né, conforme o Gabriel vai tendo essas atitudes. A verdade é que a gente lida muito bem com isso, né, tem lidado, tanto eu quanto o Felipe, e a gente não gosta de aumentar essas situações, né? A gente encara como sendo algo normal, a gente trata ali, traz a questão do sentimento, nomeia, entende, senta, conversa, olha no olho, mas a gente não faz disso um grande, meu Deus, ele bateu no irmão, meu Deus, ele não para de tirar o boneco da mão dele, olha isso. A gente não fica causando, fazendo um grande, sei lá, um grande evento disso tudo, né? Enfim, a gente tenta tratar com naturalidade algo que já era esperado, que é os ciúmes e essa necessidade de adaptação. E eu acho que é isso que faz com que seja algo tranquilo, natural. Tem gente que fica problematizando tudo aquilo que vê na relação dos filhos, ou enfim, faz disso um grande... Não, a minha percepção é, quanto mais natural você for, mais natural será. Quanto mais tranquila você for, mais tranquilo será a adaptação, o seu filho ficará tranquilo, tudo depende da forma como você vai conduzir. Bom, é isso. É assim, esse é o panorama atual, Gabriel, Rafael, Thalita e Felipe. É assim que a gente tá conduzindo. As questões das terapias eu nem mencionei, porque o Rafinha, né, eu dou essa atenção mais focada pra ele quando o Gabriel tá na escola, então o Gabi nem sente essa rotina de ir e vir a terapias, que de repente poderia ser um problema, porque são momentos que eu me ausento e eu talvez não daria atenção pra ele, enfim, mas não é o caso, por isso que eu não falei. É isso, a gente se adapta, é possível, e aquilo que pode ser um bicho de 7 cabeças inicial, a verdade é que passa e a gente dá conta. Eu espero que eu tenha ajudado aí mamães de segunda viagem a dar uma ideia do que vocês podem fazer, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Tchau, tchau!